Olha, vamos orar, vamos falar com Deus. Prepara um copo com água, eu vou abençoar. Eu tenho a certeza, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele cura qualquer doença, qualquer enfermidade. Bom, algumas coisas são importantes a gente praticar, a gente colocar em prática, né? A gente ser discipulado ali, disciplinado e todos os dias com esta fé, né, fazer aquilo que diz a palavra de Deus. E uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é ser persistente. Você tem que persistir. O que o Senhor almeja? O que o Senhor deseja? Se o Senhor não persistir, não for persistente, o Senhor não vai alcançar. Porém, se o Senhor persistir, você vai alcançar. Você tem que crer na palavra de Deus e Deus vai te instruir, vai te ajudar. Nunca é tarde para recomeçar. Hoje é o melhor dia. Não tenha medo de recomeçar. Muitas vezes a pessoa não começa com medo, e não foi Deus que te deu esse medo, não foi. Quando você nasceu livre. E muitas vezes nós vamos crescendo e vamos adotando essas coisas negativas, e não deveríamos. E aí nós ficamos com medo, com receio. Não, persista, vai dar certo no nome do Senhor Jesus. Hebreus, o capítulo número 10, versículo 36, assim: porque necessitais, de persistência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então nós precisamos persistir até nas promessas, nas palavras, nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, ou porque Jesus voltou, ou porque nós morremos, um ou outro, isso vai acontecer. Mas até lá, que você viva 100 anos, você precisa persistir nos mandamentos de Deus. Quantas pessoas desviaram, quantas pessoas se esfriaram, quantas pessoas estão hoje perdidas com tristeza. Não é que eu falo isso, mas é uma verdade. E por que elas se perderam? Por que elas desistiram? Por que estão perdidas, sofrendo? As piores coisas estão acontecendo porque não persistiram. Tem que persistir. O que faz a gente persistir? É a palavra de Deus. E quando nós persistimos, está dizendo, nós vamos alcançar a promessa do Senhor. Então, com persistência, você vai alcançar a promessa de Deus. Com persistência, a promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Vamos lá em Êxodo, capítulo número 6. O Êxodo é o Antigo Testamento. Êxodo, capítulo número 6. Ele diz assim, deixa eu pegar o versículo aqui, o versículo de número 30. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou pesado de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Então aqui Deus deu uma missão para o Moisés. A missão que o Moisés recebeu de Deus era de falar com o Faraó que Deus havia pedido, mandado, ordenado que o Faraó deixasse o povo de Israel ir embora, que aquele povo agora seria o povo do Senhor. E o Moisés, ele já sabia que seria difícil falar com o Faraó, que o Faraó não iria lhe dar ouvido, mas o Moisés, ele tinha que fazer a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. Ele deveria persistir na vontade de Deus, do Moisés ir lá e falar com o Faraó, para que eles, Moisés também estava incluído, pudesse alcançar a promessa. A mesma coisa, às vezes nós estamos diante de uma situação impossível, improvável de acontecer, de se materializar, mas você deve ser persistente na vontade de Deus e nunca deixar com que o sentimento ou com o que você está vendo ao seu redor venha afetar você. Aí o capítulo 7 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho posto por Deus sobre Faraó,
e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu mandar. E Arão, teu irmão, falará a Moisés que deixe os filhos de Israel da sua terra. Então, o Moisés ele tinha que crer, persistir nessa promessa de Deus. Mas o que fez com que o Moisés ele viesse a persistir? O propósito de Deus. Para nós aqui são os milagres. O que faz a gente persistir? As manifestações, os milagres que nós estamos vendo, ouvindo que Deus está fazendo. De repente você está passando por um momento difícil, mas você já ouviu ou até mesmo viu um milagre acontecer, e isso faz você persistir. Deus disse, versículo 3: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os teus sinais e as minhas maravilhas. Então, esses sinais, essas maravilhas, fez com que o Moisés viesse a persistir. Amigo, presta atenção, quantos milagres Deus já fez, até mesmo na sua vida, ou ao seu redor, o que você ouviu, não importa, mas isso é que faz a gente persistir. Por mais que hoje você esteja numa situação difícil, lembre-se que ontem, com persistência, você venceu. Hoje você vencerá também. Vamos pular para o versículo 6. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim o fizeram. Então o que eles fizeram? Eles persistiram, eles ficaram firmes. E o poder de Deus se materializou. Pastor, já são 10 anos que eu oro pelo meu marido. Ainda que você tenha que orar mais 10, são 20, mais 10, 30, mais 10, 40, 50. Persista, porque a promessa, a vontade de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, eu estou orando pelo meu filho e parece que a situação está piorando. Ainda que você tenha que orar 1 ano, 2, 3, 4, 5, continue orando, porque a promessa de Deus, é que os filhos são herança do Senhor, e você deve persistir nessas declarações, nessas promessas do Senhor, e não desistir. Persista, seja perseverante, mantenha o seu foco. Crie aí uma resistência, uma resiliência, não deu certo hoje, vá lá, se fortaleça, você vai conseguir amanhã. Não deu certo, pastor, mas fica firme, não desista, persista, que o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Eles persistiram, por 9 vezes eles foram lá, e todas as vezes receberam o não do faraó. Não foi nada fácil, recebeu o não da maior autoridade do mundo naquela época, mas eles persistiram, até que um grande milagre aconteceu. O faraó deixou o povo de Israel ir. Por quê? Porque o Moisés e o Arão persistiram em fazer a vontade de Deus. Deus te deu uma promessa, persista, ela se cumprirá. Tudo que está acontecendo para você desistir é o inimigo. O Deus toda a Bíblia quer cumprir a promessa na sua vida. O inimigo quer que caia por terra. Persista, você vai vencer em nome de Jesus. Bom, deixa eu orar por você. Segura o copo com água. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro agora, invoco o seu poder e eu peço o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre esta água. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, que seja perdoado, ó Deus, e que através dessa água haja cura, que esta pessoa fique curada em nome de Jesus. Beba da água agora. Oh, graças a Deus, Jesus, muito obrigado, nós te agradecemos. Olha, que o bom Deus te abençoe em nome de Jesus, até amanhã.